Cumprimento os amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o bom Deus e Pai, regenerador, consolador, abençoador, continue abençoando a sua vida, ouvinte, abençoando a sua família, abençoando o Brasil e as nações. E que o nosso Deus também possa nos dirigir, nos guiar nos caminhos onde devemos andar. Caminho da retidão, caminho da perfeição. Que o ensinamento do Senhor Jesus esteja atuando em nossa vida diária. E eu quero, neste dia abençoado, ler uma passagem bíblica da parte do Senhor que está no livro de Isaías, capítulo 48, o versículo 17. Assim está escrito: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina e que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Amados, nós sabemos que quando nós éramos criança, Deus constituiu na terra um pai e uma mãe para nos ensinar a andar, para nos educar, para nos guiar em caminhos retos. Aquele carinho que os nossos pais têm com a criança, aquela preocupação quando a criança começa a engatear, quando começa a dar os primeiros passos para andar. E o pai e a mãe preocupado, sempre próximo, estendendo as mãos para que aquela criança não venha a cair nos primeiros passos e venha a se machucar. Assim é o nosso Deus, que nos trata com carinho, com zelo, não importa a idade que nós tenhamos, a idade adulta, até os 100 anos de idade, aqueles que, pela misericórdia do Senhor, vão alcançar esta idade até os 100, mas para Deus, esta pessoa é uma criança que está sempre engateando, e Deus cuidando e zelando desta vida para que esta alma não venha a perecer ou cair no pecado, na negligência espiritual. E esse texto nos traz um ensinamento que o Senhor é que nos guia. O Senhor é o guia do seu povo. Milhares de pessoas ao redor do mundo andam à procura de um guia que lhes mostre o caminho da verdade. A palavra guiar significa acompanhar alguém para lhe mostrar o caminho. O guia é uma pessoa que orienta, aconselha e dirige um determinado grupo, ou mesmo uma outra pessoa. Existe o guia turístico que orienta o turista, o guia de trânsito que orienta as pessoas no trânsito, o guia religioso que orienta um determinado grupo que segue a sua religião, além de tantos outros tipos de guias. Porém, o Senhor Jesus nos alertou e nos apontou qual o verdadeiro guia que devemos seguir. Um só é o guia de vocês, o Cristo, o nosso Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o nosso guia. Alguns estudiosos das línguas originais da Bíblia o chamam de Yahvé Nakah. O Senhor te guiará.
O Senhor continua guiando a minha vida. O Senhor continuará guiando a sua vida. Disse Moisés, em Êxodo capítulo 13, versículo 21, que o Senhor guiava o seu povo no deserto, dizendo: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Moisés tinha conhecimento e acreditava que o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estava o acompanhando na trajetória pelo deserto. De dia não faltava luz, e à noite uma tocha de fogo que clareava o caminho, para que o povo não viesse a tropeçar e a cair. Estava então ali a preocupação suprema do Senhor, guiando aquele povo. Estava o Senhor ensinando o caminho para aquele povo. O guia turístico, o guia religioso, espiritual e grandioso, estava então tomando conta daquele povo, não deixando tropeçar em nenhuma pedra, não deixando cair em nenhum buraco. À noite, não deixando sóis para que viesse a dar com o rosto sobre as pedras dos montes. Deus estava cuidando do povo de Israel. E hoje Ele cuida de você. Ele cuida da sua família. Ele te guia. Ele te ampara. Ele te acolhe. E quando você chora, quando você se lamenta por um problema qualquer, o Senhor também está te acolhendo e enxugando as tuas lágrimas. O Senhor Jesus é o que te guia, é o que vai te orientar nesta caminhada, porque você não está só. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, está contigo para te livrar dos caminhos tortuosos e embaraçosos desta vida. Em Salmo 5, versículo 8, o salmista se dirige ao guia de Israel dizendo: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Aí vem Davi e diz: refrigera-me, alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi então estava naquele grande deserto, árido, escaldante, e quando ele estava se escondendo nas cavernas, ele buscava o guia de Israel, buscava o amparo de Israel, a sombra protetora do Altíssimo, para acompanhá-lo na trajetória e para refrigerá-lo diante daquele sol escaldante que ali consumia a sua pele. O nosso Deus, o nosso Senhor é o mesmo hoje, que está refrigerando a sua vida, está te amparando, está te protegendo. É esse Senhor que pega pelas tuas mãos, endireita os teus caminhos e os leva em paz e em tranquilidade. Esse Deus que tira do teu caminho o leão, tira a grande serpente, afasta, para que você tenha repouso seguro na sua caminhada. Deus é bom contigo. Deus é bom com as nações. Ele é que te guia. Ele é que te leva nos braços. Diz a Bíblia que Enoque andou com Deus. E olha o que aconteceu com Enoque. Ele foi trasladado, porque Deus o escolheu,
porque Enoque também sabia, conhecia os caminhos do Senhor, a justiça do Senhor, e ele era guiado de dia e de noite pelo nosso Deus, até o dia que ele foi trasladado e levado aos céus vivo, porque Deus se agradou da vida, da conduta de Enoque. Vemos então que no livro de João, capítulo 16, versículo 13, o Senhor Jesus Cristo nos fez uma promessa de enviar o Espírito Santo como nosso guia da verdade, dizendo: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Amados, os cristãos são bem comunicáveis. Os cristãos é que sabem primeiro as notícias. Não é as emissoras, não é a Globo, não é o SBT, não é a Band, que primeiramente, de primeira mão, anuncia o que vai acontecer na Terra. Antes que os jornalistas e repórteres anunciar algum acontecimento para as nações, o cristão já sabe de primeira mão o que vai acontecer. Porque as profecias estão se cumprindo. Até hoje, nos dias atuais, não há notícia nas redes sociais que haverá a terceira guerra mundial. Já a Bíblia nos diz, nos fala, no livro de Ezequiel, que haverá a terceira guerra mundial. Então, os cristãos são os primeiros a ser avisados pelo nosso Deus, o nosso guia, que não nos deixa desamparado. E antes de qualquer acontecimento, por mais que ele seja ruim, embaraçoso, mas os cristãos são os primeiros a ser avisados, porque nós temos um guia, nós temos um Senhor que conhece o presente e conhece o futuro de todas as coisas. Portanto, todavia, tudo o que você for fazer, busque este guia para te orientar, para te fortalecer, para te ensinar os caminhos que você deve andar. E que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Amém.